Pois é, e hoje mesmo com o feriado de Nossa Senhora Aparecida, muitos candidatos mantêm o ritmo de estudos para se sair bem nas provas do Enem, que vão ser aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro. Para dar algumas dicas aos candidatos, a gente recebe aqui no estúdio o professor Alexandre Pulling. Boa tarde, professor. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Obrigado pela sua presença neste feriado aqui no JBC. Vamos começar falando do feriado. Estudar ou descansar deste 12 de outubro? O ideal é o mesclar, né? E é claro que vai variar de aluno para aluno. E se você está com uma carga de estresse muito grande, talvez não, o descansar é melhor do que o estudar. Agora, se você vem conduzindo seus estudos de forma mais tranquila, vamos continuar esse estudo. Eu sempre digo a importância de se estabelecer duas colunas que sejam muito rígidas para que se gere resultados positivos no Enem e, de um modo geral, né, nos vestibulares que essa garotada faz aqui em Goiás. Que são a acadêmica, mas além da acadêmica, Marcelo, é extremamente importante uma estrutura emocional bem definida para as datas de prova. Então, vai depender do indivíduo e cada um vai poder julgar qual deve ser o próprio comportamento. Se esse feriado é um feriado de estudos ou se esse feriado é um feriado de descanso, dependendo de indivíduo para indivíduo, de aluno para aluno. Tá certo. Agora a gente acabou de ver na matéria que mais de 53 mil alunos zeraram a prova de redação. É um número bastante expressivo, né, professor? Por que isso ainda acontece? Muito expressivo e, de fato, mostra, primeiro, algumas mudanças na correção da redação que ocorreram e que tornaram a prova, na minha visão, um pouco mais, eu vou usar até a palavra, um pouco mais digna. Porque antes do ano passado, se um aluno escrevesse uma receita de bolo como redação, essa receita seria corrigida e seria pontuada. Hoje mudou. E houveram algumas mudanças, de tal forma, as principais, a questão mínima de linhas que se escreve, a questão máxima, a questão do respeito aos direitos humanos, ou seja, houve uma moralização. Mas eu acho que vai além das mudanças das normas de correção da redação do exame. De fato, mostra como o brasileiro ainda escreve mal e como o brasileiro lê pouco. E eu acho que quando se lê pouco, se escreve pouco e se escreve mal, se escreve sem coerência, se escreve sem coesão. Porque desde o início também a criança, em muitos casos, não é estimulada, né, a escrever. É a importância do estímulo, né? Não só da escrita, como também da leitura. Eu estava falando aqui, a boa leitura vai gerar uma boa escrita, né? É claro que existem também a questão do domínio da língua, né? Da língua formal, mas no caso da redação do Enem, Marcelo, é importante lembrarmos que o critério de correção para essa redação, ele é subdividido em 5 competências. A redação vale 1.000 pontos, cada uma dessas competências constitui 200 pontos. E um dos grandes desafios, não para o zero, né, mas para a nota máxima, é a 5ª competência, que faz referência a uma proposta de intervenção no tema que gira em torno de uma problemática social. Agora, que tema o senhor acredita que este ano vai ser cobrado? Olha só, hein? Garotos, vai o tema aí da redação desse ano, hein? É bom fazer boas leituras com essa vertente. Eu acho que um excelente tema seria o esporte como um transformador social. Nós tivemos esse ano aqui no Brasil as Olimpíadas, em alguns anos, talvez 2 anos atrás, os Jogos Pan-Americanos. Então, o esporte como um meio de transformação social. Agora, esse é o tema. A escrita manda muito, né? Assim, a pessoa tem que ficar atenta mesmo a esses temas para conseguir uma boa nota e para conseguir uma vaga no Enem, porque a redação é fundamental, né, professor? A redação, na verdade, é uma prova que vale 1.000 pontos. Quando a gente fala na Universidade Federal de Goiás, essa redação vai ter peso 1,5. E daí eu vou contrapor você, Marcelo, e de certa forma é quase que um senso comum de que a redação se trata da prova mais importante do Enem. E, de fato,
quando a gente pensa na Universidade Federal, e nós estamos falando principalmente para os estudantes de Goiás, isso, na verdade, de fato não é uma verdade. Falando, por exemplo, do curso de medicina, a garotada que pensa em fazer o curso de medicina na Universidade Federal, no segundo dia de Enem nós temos 3 provas. A prova de matemática, a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias e a prova de redação. E dessas 3 provas, de fato, a mais importante é a prova de linguagens. Por quê? Porque essa prova vai ter peso 3 para esse grupo da medicina, enquanto a prova de redação tem peso 1,5. Então, não estou falando que a redação não é importante, eu acho que, de fato, todas as áreas do conhecimento são importantes, mas eu chego a lembrar os candidatos de dar uma olhada nos pesos que a Universidade Federal imputou para cada um dos grupos, de acordo com o seu curso, para que você tenha uma noção de qual é a prova mais importante que você faz. Eu retomando a medicina, e eu acho que a gente, hoje se fala muito do curso de medicina, pelo menos lá na minha escola, 90% dos alunos prestam para medicina. No primeiro dia nós temos 2 provas, que é a prova de humanas e suas tecnologias e natureza e suas tecnologias. E a mais importante é a de natureza, que vai ter peso 3,5. Então, candidato, você que tem por foco a Universidade Federal, é importante que você esteja atento aos pesos que a universidade imputou para o grupo o qual o seu curso, o curso desejado, faz parte. Quando você fala estar atento, é o aluno priorizar essas disciplinas? Sim, sem dúvidas. Por exemplo, no segundo dia, eu sou professor de matemática, né, Marcelo? Uhum. E me dói no coração falar isso da matemática. No segundo dia, um aluno que vai fazer medicina, a prova menos importante, eu vou dizer assim, é a prova de matemática, porque eu vou ter uma prova com peso 1. Em contrapartida, uma prova de linguagens com peso 3,5 e uma prova de redação com peso 1,5. Então, a minha prova mais importante é a de linguagens. Pois é, agora falando das provas, dias 5 e 6 próximo, menos de um mês. Menos de um mês. O que o aluno pode fazer nessa reta final, hein? O que ele deve focar? É um momento de revisões, né? A maioria dos estudantes já dedicaram aí um ano, menos de um ano, às vezes mais de um ano, anos talvez, nesse estudo. Então é um momento de uma boa revisão, lembrando que a prova do Enem é um balizador dos novos currículos do ensino médio. Então, na verdade, existem alguns conteúdos que são conteúdos frequentes e que continuarão sendo frequentes, porque, na verdade, indicam o que vai acontecer com o currículo brasileiro, que ele foque nesses conteúdos, né? E que essas lacunas sejam fechadas. Eu acho que é um momento de revisão, fechamento de lacuna, direcionamento de conteúdo e, principalmente, um cuidado, garotada principalmente, né, jovens, cuidado com a questão emocional, que você possa trabalhar também essa sua estrutura emocional para que você possa chegar na prova tranquilo, chegar bem e que possa fazer excelentes provas. Agora, para a gente finalizar, professor, eu queria que o senhor fizesse uma análise dessa reforma proposta aí, proposta não, né, que vai começar ano que vem, do ensino médio. Eu acho com a retirada das matérias, né, de muitas matérias do currículo. Sim, eu acho indispensável a mudança no ensino médio brasileiro. Então, assim, é fato a necessidade da mudança. Tivemos há alguns anos atrás no Japão, o currículo japonês do ensino médio foi diminuído em 30%. Existe uma tendência mundial na diminuição dos currículos do ensino médio. O ensino médio brasileiro, Marcelo, talvez a palavra que melhor caracteriza esse currículo brasileiro é que ele é absurdo. Na minha visão, o Brasil, no ensino médio, se estuda muito, mas, de fato, o aluno sai do ensino médio sem saber nada ou quase nada. Eu vou falar de matemática, e são dados oficiais. O ensino médio brasileiro produz apenas 0,8% de estudantes com desempenho bom, aceitável em matemática. Isso quer dizer que cada 1.000 jovens que terminam o ensino médio, nós teremos só 8 que têm um domínio mínimo da matemática. Aquela matemática que faz parte do nosso cotidiano e que é importante para todos nós. Referente ao que você citou, eu acho que a reforma é necessária,
mas a vertente que se pegou na minha visão, ela precisa ser debatida e reavaliada. Eu não vejo um estudante terminando o ensino médio e que tenha uma formação que seja crítica, que tenha uma visão mais holística, sem o estudo, por exemplo, de filosofia, sem o estudo de sociologia, sem o estudo de arte. Então, assim, eu achei interessante o lançamento da medida provisória, talvez há 3, 4 semanas atrás na mídia, para que se possa debater a respeito do ensino médio. Que essas mudanças precisam ocorrer, elas precisam ocorrer. Mas, por exemplo, eu já cito aqui para você Faltou discussão também com a sociedade, né? Eu acredito que os técnicos do Ministério da Educação que conduziram isso aí, talvez eles tenham argumentos para que isso seja feito, né? O que a gente precisa, talvez, é ir atrás desses argumentos, porque, na minha visão, a princípio é absurdo. Tá certo. Né? Professor Alexandre Pulig, a gente agradece muito os seus esclarecimentos e as dicas para os estudantes que vão fazer as provas do Enem. Boa tarde. Eu que agradeço o convite, estou à disposição de vocês. E, garotada, fiquem tranquilos, o preço foi pago, houve estudo, houve foco, houve dedicação e eu tenho certeza que existirão excelentes resultados para vocês. Obrigado. Boa tarde, professor. Boa tarde.